Olha, pode ser uma coincidência, né? Surgiu o nome do Luiz Fabiano e ele foi lá no Majestoso gravar um vídeo ou não. Pode ser uma estratégia. O nome do Luiz Fabiano, quando surgiu, vários torcedores começaram a comentar pelas redes sociais. O Luiz Fabiano jogou na Ponte, começou na Ponte, mas nunca fala da Ponte Preta em programas esportivos. Ele tem uma ligação forte com o São Paulo, ele sempre fala do São Paulo. Dá a impressão de que ele começou no São Paulo. Eu acompanhei pelas redes sociais esse tipo de comentário. Torcedores refratários à presença do Luiz Fabiano, que nunca deu nenhuma importância à Ponte Preta. E aí, sabe como é que é, né? Pode ser uma estratégia. Luiz Fabiano, no Majestoso, vai lá, faz de conta que está gravando um vídeo e tal, joga isso aí nas redes sociais para ver o que acontece. Talvez até mudando o pensamento de quem é contrário à contratação do Luiz Fabiano, que começou, evidentemente, na Ponte, tem uma trajetória antes de ir para o Rennes da França e depois ser repatriado pelo São Paulo, mas efetivamente nunca deu importância a isso, né? Ele tem uma ligação mais forte com o São Paulo e fala sempre sobre o São Paulo. Vamos ouvir aqui a nossa equipe para saber deles qual é a leitura que eles fazem desta imagem do Luiz Fabiano. Começa com você, CH. A leitura é que eu não tenho a mínima ideia. Eu desconfio. Eu não vou afirmar, não vou arriscar. Gosto do Luiz Fabiano como pessoa, como atleta de futebol, mas eu não sei se a Ponte precisa de um ex-jogador consagrado sem experiência no futebol. A parte administrativa, ela não tem nada a ver com parte de dentro do campo. Você pode fazer uma ligação ou outra, mas a Ponte precisa, no meu entendimento, de profissionais mais experientes. Eu não tenho nada contra ele e eu não estou com a caneta na mão. Agora, eu preciso também entender o que esse cargo, que eu não sei nem o nome que o Ebelim vai dar, ele exige. O que vai fazer esse profissional? Eu não tenho a mínima ideia. Se tiver escolhido o Luiz Fabiano, ótimo, porque ele é um sujeito sensacional. Agora, qual vai ser a importância na prática dele? Não dá para saber. E nem dá para saber com essa imagem, Batista, porque você falou algo que pode estar acontecendo. Joga o nome para ver como é que o mercado vai sentir, né? Chamando de mercado, poderia falar outra coisa. Não sei. Mas ele, como jogador e como pessoa, nota 1000. Agora, como profissional, eu não tenho a mínima ideia se ele vai dar conta do serviço ou não. E você sabe que, primeiro, dizer que eu também respeito demais a carreira do Luiz Fabiano e acho que, como atleta e como pessoa, dispensa qualquer comentário. A gente tem que realmente... Isso tudo que o CH acabou dizendo aí, né? Para ver, primeiro, qual será o papel desse coordenador técnico, né? O que vai fazer, né? Se o Luiz Fabiano ou o profissional que seja contratado está preparado para fazer isso. Agora, Batista, tem alguns detalhes, né? Dos nomes ventilados, você vê, o Adrianinho foi ventilado, está morando nos Estados Unidos, né? O Ronaldão foi ventilado também há muito tempo fora do futebol. E o Luiz Fabiano já está aí indo ao Moisés Lucarelli, né? Tirando foto com o presidente, não sei o quê. Então, eu estou com o Lupe nessa. Se eu tivesse que apostar nesse nome, eu apostaria no nome do Luiz Fabiano. E estou com você nessa também, Batista, que deve estar aí só soltando essas fotos para ver a reação do torcedor. Teve sim uma certa rejeição, mas o Luiz Fabiano, em alguns papos, em alguns bate-papos com ele, pessoalmente, ele sempre disse sobre a Ponte, tem um carinho especial e tem uma gratidão enorme pelo clube. Júlio Nascimento, qual é a leitura que você faz dessa foto aí, hein, Júlio? Olha, Batista, o bom é que assim, você destruiu todas as teorias da conspiração, porque primeiro você põe aí, ó, pode significar que ele está chegando, já se adaptando, ambientando a Moisés Lucarelli, como pode ser um despiste para outro nome, ou seja, estamos na mesma estaca, na estaca de dúvida. Agora, se a diretoria da Ponte e o departamento de comunicação da Ponte colocaram essa foto para medir a temperatura das redes sociais, eu acho que o Luiz Fabiano desiste. Porque o torcedor, principalmente o torcedor de rede social, é um torcedor muito exigente, que cobra muito, às vezes com muita mágoa do que aconteceu no passado. O Luiz Fabiano escolheu o Vasco ao invés de escolher a Ponte para jogar.
Então, acho que o Eberlin precisa de personalidade nesse sentido, né? Se ele for se atentar ao que está na rede social, hoje a gente sabe, né? A gente trabalha com isso, a gente sabe que tem muito comentário negativo, que às vezes sobressai em relação aos comentários positivos. Então, acho que a diretoria da Ponte, ao escolher o nome, vai precisar de personalidade também para driblar determinada rejeição de parte da torcida da Ponte, principalmente se for o Luiz Fabiano, né? Ontem até o Tigrão colocou no meio do balaio aí o nome do Fábio Luciano, que está aqui na região também, mora em Vinhedo. Mas eu acho que tudo indica que é o Luiz Fabiano, de fato, esse nome. Mas me parece que o Luiz Fabiano não está convencido ainda de que ele pode agregar nessa função e que ele estaria em dúvida. Mais em dúvida o Luiz Fabiano do que a própria diretoria da Ponte. Nós precisamos entender qual será a função desse profissional. O que ele vai fazer? Quais são as tarefas? Então, é diante disso que, quando a gente é questionado, nós temos que colocar aqui a nossa opinião. Ó, vai dar conta, não vai dar conta? Está certo, está errado? Tá pronto para isso? Porque é isso que o nosso cliente lá em casa espera de todos nós. Que a gente coloque a nossa opinião diante do desafio do profissional. Então, vamos aguardar, como diria o profeta. Aliás, por falar em redes sociais, uma coisa que está dando aí um rebuliço até agora, desde o momento em que o Marco Eberlin deu a entrevista ao Antônio Lupi na Rádio Bandeirantes, falando do Ivan Quaresma, que, na opinião dele, não tinha mais, ele não quis afirmar isso, mas ficou sabendo que a Ponte não tinha mais nada dos direitos econômicos. Você tem mais informações a respeito disso, hein, Lupi? Sim, Batista. Inclusive isso tem sido, como você disse, repercutido, né, em várias mídias, né? E o Eberlin, na entrevista que nos concedeu na última sexta-feira, pelo menos a leitura que fiz, é que ele não tinha certeza, mas pelo que ele tinha ouvido falar, a Ponte não tinha mais nada do Ivan Quaresma. Algumas matérias foram publicadas, inclusive uma ordem judicial do Rodrigo, aquele Rodrigo Dedada de 2017, quando a Ponte acabou sendo rebaixada. Ele também teria aí penhorado uma parte de uma possível venda do Ivan Quaresma, que ainda não aconteceu. E para explicar tudo isso, a Ponte acabou colocando um vídeo da advogada trabalhista Thalita Garcês, que explicou um pouco dessa situação do goleiro da Ponte Preta. O jurídico do clube esclarece que a matéria veiculada em alguns sites envolvendo a questão dos direitos econômicos do atleta Ivan, ela visa o tumulto e não reflete a realidade. A questão é que ela causa a segurança dos torcedores, uma vez em que coloca em questão se o clube é realmente o detentor de 100% dos direitos econômicos do atleta. A grande verdade é que se trata de uma possível especulação, caso haja ou não a negociação. Mas os direitos econômicos, o poder de negociação, de vender ou não, permanecem 100% com o clube. Com essa Thalita Garcês, advogada trabalhista da Ponte Preta, detalhando então essa questão do Ivan Quaresma. A gente só vai saber quanto a Ponte vai arrecadar quando o Ivan for realmente negociado com outra equipe. Isso pode acontecer agora em 2022, lembrando que o Ivan tem contrato com a Ponte Preta até abril de 2023. E só mais uma questão, Batista, envolvendo saída ou possibilidade de negociações. Mais um atleta da Ponte está na mira de 2 clubes da Série A. O Moisés, o Coritiba, o presidente do Coritiba, afirmou que Moisés está no radar do Coxa para a disputa da Série A do ano que vem. E o Ceará também fez uma sondagem em relação aos representantes do atleta. Oficialmente ainda não tem nada, mas a Ponte já está atenta a essas sondagens feitas por equipes da Série A para contratar o destaque da Ponte, Moisés. Olha, a advogada colocou aí que o direito de vender o jogador pertence à Ponte Preta. Há uma confusão imensa com relação a direitos federativos e direitos econômicos. O clube, quando tem 100% dos direitos federativos, ele é que comanda. Ele pode vender ou não. Direitos econômicos são outras coisas, entendeu? É a parte econômica do ativo. O jogador é um ativo. Então, pode ser que o clube tenha 100% dos direitos federativos e os direitos econômicos estão fatiados, que é muito comum isso no futebol. Direitos fatiados, chamado jogador mortadela, jogador fatiado, né? Aliás, o próprio jogador, de acordo com a lei que um tempo atrás foi modificada, ele também pode ser sócio
da participação nos direitos econômicos. Então, o que precisa ser explicado é justamente isso. Tudo bem, a Ponte tem 100%, direitos federativos, mas e os direitos econômicos? Pertencem total 100% à Ponte? Ou pertence uma parte, pertence a um empresário, outra parte pertence a outro empresário? Teve jogador que saiu da Ponte, que a Ponte tinha 15%. E teve jogador que saiu da Ponte, a Ponte não tinha mais nada. Então tá meio nebuloso esse caso aí do Ivan Quaresma, hein? Batista, se não tem direito econômico, cordialmente, provavelmente, as partes elas se entendem, são parceiros teoricamente. Não adianta nada, se surgir a proposta, vai levar embora. Vai levar embora, ué. Quem pagou pelo Ivan? Não foi mais a Ponte cedeu o direito econômico. Então quem vai determinar o futuro do Ivan não é a Ponte, apesar da caneta estar na mão da Ponte. Evidentemente que não vai sair brigado, a fórceps, não vai sair o Ivan como se fosse um parto do porco espinho, não é nada disso que eu estou dizendo. Só que a Ponte não tem mais o Ivan e não pode fazer mais dinheiro no Ivan. Ponto. Ponto. Se não chegar uma proposta que quem comprou os direitos econômicos não acha interessante, ele vai continuar na Ponte. Se chegar a proposta, ele vai embora. Para mim, simples assim. É muito complexo, né, Batista? E claro que ele tem contrato, claro que é um jogador que revelado nas categorias da Ponte, mas o futebol hoje, ainda mais para times com dificuldade financeira, né? Os caras fazem isso mesmo, não tem como. Não tem como. O que a gente espera é que possa ser feito o melhor para a Ponte e o melhor para o Ivan, né? Que é um menino de muito talento, que tem um futuro extraordinário pela frente. Júlio Nascimento. Batista, pouco a acrescentar, né, sobre essa situação do Ivan Quaresma. Há muito tempo se especula que o Ivan Quaresma vai deixar a Ponte Preta, né? Isso está cada vez mais próximo de acontecer. E a entrevista dele depois do jogo da permanência, ela deixa pistas, né? Ele, não sei se meu futuro vai ser na Ponte, todo mundo é passageiro, já indicando que começa a existir também um pouco de desgaste nessa situação. E a Ponte precisa negociar o Ivan, né? Precisa desse dinheiro, do que sobrou dos direitos econômicos da Ponte para ter lucro e também futuramente, de repente como um clube formador, a Ponte começa a pensar também no caixa, não só na parte técnica, mas pensa em vender o Ivan também para conseguir dinheiro e equilibrar as contas. É um caminho natural. E eu acho que com o término da Série B, com algumas definições, por exemplo, se o Grêmio vai cair ou não, o Grêmio é um antigo interessado no Ivan, isso também mexe com o mercado direcionado a esse atleta em específico, né? Times que estão no mercado secundário que vão buscar o Ivan porque é um jogador mais barato, mas que pode dar um retorno técnico alto. E tem um outro negócio chamado contrato de mútuo. Contrato de mútuo não tem nada a ver com direitos econômicos e nem com direitos federativos. É um investidor, vamos imaginar que o Ivan Quaresma, o preço dele de mercado, só hipoteticamente falando, 10 milhões. Aí tem um investidor que tem 1 milhão e quer fazer um contrato de mútuo com a Ponte. Aliás, é muito comum isso, hein? Em vários clubes de futebol do Brasil. Aí ele faz um investimento lá de 1 milhão e faz esse contrato de mútuo, fica com 10% dos valores econômicos futuramente quando o atleta for vendido. Aliás, o contrato de mútuo, caso o clube não cumpra, não há necessidade de mover processo. Ele pode ser o investidor, pode fazer uma ação extrajudicial, é considerado apto, portanto, ao recebimento via extrajudicial.